Boa noite. O Roda Viva de hoje vai falar de sexo, de casamento, de machos e fêmeas, de fidelidade e de traição. No centro da nossa conversa, a sexóloga e psicanalista carioca Regina Navarro Lins, uma mulher que há mais de 30 anos pesquisa as relações entre homens e mulheres. Os temas de Regina são questões do cotidiano. Todo mundo quer ser sexualmente feliz, mas a grande maioria ainda se prende a conceitos e preconceitos que nenhuma revolução de costumes conseguiu resolver. Mãe de 2 filhos, casada pela 3ª vez, Regina Navarro Lins já publicou 10 livros, tem coluna em jornal e escreve em sites na internet. Uma prova de que seu assunto é popular e nunca se esgota. Para conversar com Regina Navarro Lins, estão comigo esta noite a jornalista Fernanda Colavich, editora de comportamento da revista Nova, e Dante Marcelo Galian, diretor do Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Estão aqui também os titulares do Roda Viva, os jornalistas Augusto Nunes e Paulo Moreira Leite. O cartunista Paulo Caruso vai prestar muita atenção na nossa conversa para poder ilustrá-la direitinho. Ô, Regina, muito obrigada por ter vindo aqui. Eu estava falando que seu assunto nunca se esgota. Esse seu livro, por exemplo, A Cama na Varanda, já está na 5ª edição e aqui está escritinho Novas Tendências, edição revista e ampliada. Novas Tendências já me deixa nervosa. Eu sei que você andou escrevendo sobre fidelidade e foi um escarcéu na internet porque você tratou do assunto. Então eu vou começar falando de uma história que você conta no livro, o caso do juiz do Rio Grande do Sul que reconheceu a existência de 2 famílias mantidas, essas famílias, pelo mesmo homem. Ele teve filhos com a esposa e com a amante, conseguiu levar a dupla vida com sucesso e quando ele ficou doente, a amante arcou com as despesas de hospital e quando ele morreu, a mulher, a esposa, pagou o funeral. O juiz, então, entendeu que ambas devem receber pensão e isso foi feito. Eu gostaria de saber se é isso que a gente deve chamar de revolução de costumes, Regina, de novas tendências. Existe, então, família fora do casamento? E, ao mesmo tempo, me parece islâmico isso, não é? Se um homem puder sustentar 4 mulheres, islâmico tudo bem. Se for um homem com várias mulheres, né? Mas acontece que as mulheres também estão querendo poder ter essa fartura, né? Tem uma tribo na Nova Guiné, um povo que cada mulher tem 6 maridos. Quando eu boto isso no Twitter, algumas mulheres gritam, que maravilha, eu vou para lá. Outras, Deus me livre, que horror. O que acontece é o seguinte, todos os movimentos de contracultura da década de 60 e 70, nós estamos ainda vivendo um processo de mudança das mentalidades. Então, quando eu falo assim das tendências, é porque essa questão da fidelidade que todo mundo leva tão a sério, se ofende, alguns, né, quando você questiona, é uma ficção, na verdade, né? Quer dizer, todo mundo diz que acredita, que deve ser, mas a gente sabe que, na prática, apesar de todos os ensinamentos que a gente recebeu desde que nasceu, foi para você dirigir tua energia amorosa e sexual para uma pessoa só, a gente sabe que, na prática, não é bem isso que acontece. Mas, na prática, existe um período em que há essa fidelidade, em que essa fidelidade se dá muito naturalmente ou não? Há um prazo, há um vencimento, um prazo? Não, eu acredito assim, que na fase da paixão, que é uma fase que dura pouco, porque o problema todo está no amor romântico, na paixão romântica, né? O amor romântico começou no século XII, mas foi proibido no casamento. Os casamentos só podiam ser por razões econômicas e políticas, né? Voltou a ser uma possibilidade no século XIX, mas entrou para valer no casamento a partir de 1940, mais ou menos, com toda a força dos filmes de Hollywood para aquilo, né? Então, as pessoas passaram a querer casar por amor. O amor romântico é que traz essas expectativas de complementação total, de que um só tem olhos para o outro, que fusão, nada interessa se o amado não tiver, só pode se ter desejo por uma pessoa. Qual é a alternativa para o amor romântico? Olha, eu acredito que o amor romântico está saindo de cena
o amor é uma construção social, como a sexualidade também, né? Ele está dando sinais de sair de cena e levar com ele essa exigência de exclusividade, que é uma característica básica do amor romântico. Mas nunca se casou tanto. Os jovens nunca se casaram tanto como agora. Olha, quando você nessa pesquisa que as pessoas estão casando mais, depois você vai ler assim, casamentos coletivos, casamentos mais baratos, segundos casamentos. Eu acho que as pessoas nunca separaram tanto. Né? Nunca separaram tanto. Acredito que a tendência ao amor, as pessoas podem até continuar casando, mas o amor romântico está saindo de cena. Eu quero perguntar uma coisa aí, que é o seguinte: o amor romântico não é uma invenção arbitrária de um gabinete. É uma construção social de uma determinada sociedade e ele é coerente com a vida econômica, é coerente com o regime que a gente vive, é coerente com as nossas relações sociais. Daí você tem um casamento, não é porque as pessoas que sejam fiéis ou não. Em geral, as pessoas são até hipócritas. Elas não são fiéis há muito tempo, certo? Porque essa infidelidade é uma coisa recorrente. Agora, num regime em que você tem, vamos chamar assim para usar os termos clássicos, você tem a propriedade privada, em que você tem a acumulação de patrimônio, em que você tem a riqueza individual, como é que as pessoas vão, de repente, abandonar essa preferência? Fazendo o quê? Não. Como é que elas vão fazer isso? Olha só, no início as pessoas viviam em comunidades, né? Não existia o casal, a linhagem era materna, todos transavam, tanto até o Engels fala nisso. Isso, exatamente. Aí, depois, quando surgiu a propriedade privada, e alguns historiadores colocam também quando o homem descobriu que participava da procriação, porque antes ele achava que a criança entrava no ventre pelo vento, né? Pelas grutas, enfim. Começaram a observar os animais e descobriram que o homem tinha participação na procriação. Então, a propriedade privada, aliada a isso, a mulher foi aprisionada. A partir daí, surgiu o casal e a mulher trancafiada, porque o homem queria ter certeza de deixar a herança para o filho. Exatamente, para o filho dele. A coisa veio vindo assim, os casamentos todos arranjados, né, por interesses econômicos, políticos, ninguém podia casar por amor, casamentos por amor era uma tragédia, Romeu e Julieta, Tristão e Isolda, né, ninguém podia casar por amor, e veio vindo o casamento por questões patrimoniais mesmo. Quando chegou a partir de 1940, as pessoas começaram a querer casar por amor, mas aí já era um outro tipo de amor que estava entrando no casamento. Eu tive pacientes, que hoje estariam com 90 anos, que casaram obrigadas, que já conheceram o noivo no dia, no século XX ainda. Conheceram o noivo no dia do casamento. Então, o que está acontecendo? O amor romântico vem, dá sinais de estar saindo de cena. Agora, por que ele está saindo de cena? Porque a busca hoje é pela individualidade. Você é contra o casamento? Não, eu sou contra esse modelo de casamento. Quantas vezes você casou? Você está casado? Tá, eu casei 3 vezes. Agora tem uma coisa que eu você me explica, vou explicar. Não, deixa eu uma pergunta. Você deu volta, mas eu gostaria de ter uma resposta para isso. Como é que você muda isso se as pessoas continuam querendo acumular, se elas continuam querendo ter patrimônio e continuam ter certeza de que o patrimônio delas vai para o filho delas? Como é que você vai ter essa coletivização do casamento? Hoje existe DNA, Paulinho. Não, mas não é. Paulinho, eu dou outro século. Deixa eu perguntar se eu sou contra o casamento. Deixa eu explicar. Isso. Eu acho que um casamento pode ser ótimo, mas para isso as pessoas precisam reformular as expectativas que alimentam o respeito da vida dois, tipo, os dois vão se transformar num só, quem ama não tem tesão por mais ninguém, o amado vai ter todas as necessidades. Como deve ser, então, a união? Eu acho que as pessoas vão estar juntas pelo prazer da companhia, sem idealização, porque o amor romântico, a característica básica dele é a idealização. Você inventa uma pessoa, depois você passa o resto da vida querendo transformar a pessoa para se encaixar no que você inventou. Então, eu acho que o amor vai ser gostar da companhia, querer estar perto, ter projetos em comum, mas isso não vai implicar em controle do outro. Não vai, acredito eu que não vai ser uma preocupação se o outro transou ou não transou. O importante é você responder 2 perguntas. Me sinto amado? Me sinto desejado? Se a resposta for sim, eu acho que vai estar tudo certo. Mas, Regina, como é que você diz que a mentalidade está mudando? Sim, muito. Você vem dizendo isso já há um tempo, só que eu não vejo a mentalidade mudar. As pessoas continuam ciumentas, as pessoas continuam querendo exclusividade. O ciúme é uma coisa complicada. Então, como que eu acho fazer? Como que vai mudar a mentalidade para driblar eu o acho que as ciúme? pessoas... Olha, nossa cultura valoriza o ciúme, não é? Matou. Mas estava com ciúme, então tudo bem. Não é? Quer dizer, aqueles crimes... Agora está mudando, né? Está acabando. Está acabando porque as mulheres foram Você para lá tá com essa ciúme treta na porque porta. ama, é isso. Quem ama tem ciúme. Tem gente que fica muito ofendido se o outro não manifesta ciúme, não tem?
Quer dizer, ciúme prova de amor. Eu acho que isso vai acabar. É uma coisa que está indo aos pouquinhos. Mas gente, como? as mentalidades... Eu queria saber o que tem que mudar, qual que é o Fernanda, estágio, de deixa eu falar com repente... você. As mentalidades da década de 60 para cá mudaram loucamente, mudaram muito. Tem gente que vira para mim, às vezes um jornalista me entrevistar e fala assim, mas você acha que a nossa sociedade está preparada para isso? As pessoas viviam nos anos 60, as pessoas viviam em comunidades, as pessoas, amor coletivo, acabou tudo isso, elas voltaram para o casamento. Não. Um grupo vivia a contracultura na prática, um grupo. Eu tenho um monte de gente amiga da minha idade que nunca viveu a contracultura. Claro, mas, enfim. Um grupo vivia. Agora, na década de 50 e 60, se você imaginasse que dentro de algum tempo as moças não iriam casar virgens, ou que a separação seria algo corriqueiro, iam dizer que você estava louco. Naquela época, quando a Leila Diniz botou um biquíni grávida, foi um escândalo, não foi? Mulher grávida. Então, depois isso virou normal. Então as mentalidades mudam, as mulheres grávidas. Ô, Regina, vou entrar aqui. Fala. Olha, aí tudo vai por água abaixo a hora que você vê durante horas na televisão o mundo mesmerizado, bilhões de pessoas absolutamente encantadas com o casamento do William com a Kate. Ou, se você entrar nos canais a cabo, você vai ver o dia do vestido, que vão as mulheres experimentar os vestidos brancos. E aí eu fico assistindo, fascinada, e só se convencem que aquele é o vestido, porque começa a chorar. Agora todo mundo chora. Por exemplo, Casamento do Príncipe. Até eu vi. Eu queria ver o que era aquilo. Eu queria ver o que era aquilo, como se casou igual a Lady Di, o que tinha mudado. Eu fui ver. Isso eu acho que é um festão, uma coisa dos resquícios dos contos de fada. Não tem gente que até hoje conta para as filhas contos de fada, história da Cinderela? Existe coisa mais absurda do que a história da Cinderela? As mulheres em coma sempre, sendo salvas por um homem. E tem gente que conta, tudo em coma. Eu nunca tinha pensado nessa história. Não, a história de Cinderela, Branca de Neve, é Bela Adormecida, nenhuma menina ouve essa história e aprende que ela tem que desenvolver os talentos próprios. Ela aprende que ela tem que depender de um homem para salvá-la. E tem gente que conta. Esse modelo de casamento que você fala que efetivamente está acabando, está em crise, será que não tem muito a ver também com essa questão um pouco de uma espécie de uma ideia natural de casamento? Ou seja, as pessoas se casam e acham que magicamente tudo vai acontecer e que elas vão ser felizes para sempre. E de repente a gente começa a perceber efetivamente que para que você tenha uma relação de sucesso, vamos supor assim, se fala tanto de sucesso na vida profissional, na vida econômica, assim por aí, e todo mundo sabe que para isso é preciso investir. Mas a gente não vê essa mesma preocupação, por exemplo, na perspectiva da relação a dois. Pois é, mas sabe por quê? Porque as pessoas repetem o que elas ouviram. Quando eu coloco no Twitter, que o Twitter, eu questiono, você sabe, né, Gabi? De hora em hora eu ponho um tweet sobre relacionamento amoroso, informações antropológicas, históricas, artigos meus, @Regina Navarro, quem quiser. E respondo as pessoas. No Twitter, quem me segue, são 15 mil e pouco agora, são pessoas que gostam dessas ideias. Então, defendem, retweetam. Aí, agora, quando eu escrevo em outro lugar, que não é um lugar meu, né, que as pessoas vão para minha casa, as pessoas, então, gritam. A mudança das mentalidades, ela é gradativa, é gradual. Mas o que é, por lenta. exemplo, o Dante falou, não investem em tudo, mas não pensam que tem que investir. O que é investir num casamento? Não, mas olha só, eu diria então que o que elas deveriam investir no casamento é se libertar de um modelo romântico. Ou seja, aquilo que eu falei, os dois vão se completar, nada mais vai faltar, um vai ter todas as necessidades atendidas pelo... Sabe por que o casamento tem muito ódio, muita raiva um do outro? Por se frustrar nessa fantasia de que depois de casado vai ter todas as necessidades atendidas. Mas você ainda atendidas. não me respondeu porque você insiste no casamento. Por que eu insisto? Bom, eu espero não estar repetindo esse modelo. Eu procuro não repetir. Os casamentos foram bons, os 3 casamentos, só o atual ainda é muito bom. Eu só acho que a gente tende a repetir, não é? Quer dizer, então as pessoas acham que aquela pessoa não deu certo, aí separa... Vocês tiveram sexo fora do casamento? Você teve nos seus 3 casamentos? Você não responder isso, Brasil? Eu não. Olha, disse Regina! Mas eu pensei que era natural, eu achei que estávamos para caminho disso. Pensei que você estava indo em direção à vanguarda, não? Não é essa a tendência? Não, mas peraí, eu aponto tendências, o máximo que eu respondo à vida pessoal, porque, por exemplo, você imagina que é todo mundo querendo saber tudo.